Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verobleski e hoje vamos falar um pouco por que usar Lacan na psicanálise. Algumas pessoas ainda defendem, e têm todo o direito de tal, da utilização de Freud, exclusivamente ele, para a compreensão psicanalítica. Freud ele produziu muito ao longo da sua vida, ele teve uma vida bastante produtiva e inclusive continuou escrevendo textos até muito próximo da sua morte. E nesse sentido, nos dá às vezes a impressão que, nossa, Freud disse tudo que precisava ser dito. Inclusive se costuma utilizar clássica frase, né, de Freud explica. E na verdade não, quando a gente vai estudar mais outros autores, a gente percebe que tem sim muita coisa que fica vaga em Freud, dado o tempo disponível dele para produzir. Então, apesar de ele ter produzido muito, ele só viveu uma vida. E como ele iniciou a teoria psicanalítica, ele precisaria de mais do que uma vida para explicar todos os conceitos necessários para a compreensão do psiquismo humano, se é que isso é possível. Afinal, a maior parte das pessoas que tem um pouco de conhecimento entende que não é possível explicar tudo a respeito do psiquismo humano, nem pela psicanálise, nem por qualquer outra teoria. É possível explicar vários aspectos, mas o todo não tem como ser abrangido. E pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo porque até então eu sempre fui bastante apegado a Freud, apesar de pesquisar um pouco, buscar saber mais sobre outros psicanalistas, tanto contemporâneos quanto clássicos, e eu tenho uma predileção declarada pelos clássicos, mas recentemente eu passei por uma situação onde eu me dei conta do porquê da importância de utilizar outros autores e não exclusivamente o Freud, e principalmente do porquê utilizar Lacan. Lacan é uma pessoa de quem eu acabei me aproximando um pouco mais na teoria, para além do Freud. Não necessariamente por apreço, até mesmo porque eu não sou um dos maiores fãs de Lacan, eu sou fã de Freud. Lacan eu tenho até alguma aversão a respeito, principalmente pela complexidade do texto dele. Mas na instituição onde eu me formei, onde eu me graduei, eu acabei tendo muito contato com muitas pessoas de orientação lacaniana. Então isso acabou me facilitando para estudar um pouco mais Lacan e não outros autores. E recentemente em um grupo de estudo eu fui me referir a uma questão, a um aspecto da castração e da formação da estrutura, e aí eu me dei conta da importância do Lacan, porque no eu tentar me referir ao momento da castração, eu precisava falar sobre aquilo que o sujeito aceita da castração, que é a definição do Lacan de lei. Então, quando o Lacan se refere à lei com letra maiúscula, é aquilo que a sociedade, o cuidador, as pessoas, a representação do outro impõe ao sujeito e ele toma para si. Então, nós é imposto a nós várias coisas pela sociedade, de diferentes formas, todos os dias, a todo momento. Existem coisas que nós aceitamos e existem coisas que não. Por isso que mesmo a sociedade impondo que toda mulher deve casar e ter filho, muitas mulheres não se casam, muitas mulheres se casam e não têm filhos. Mesmo a sociedade impondo que todo homem deve trabalhar fora e sustentar a casa, e não é à toa, temos uma sociedade extremamente machista e hipócrita, não é todos os homens que trabalham fora e sustentam a casa. Muitos homens ficam em casa cuidando dos afazeres enquanto as esposas trabalham, outros ambos trabalham, dividem os afazeres do lar. Enfim, apesar da sociedade nos impor muitas coisas, nós não aceitamos tudo isso. Por quê? Porque existem coisas que nós aceitamos como lei e existem coisas que não fazem sentido para o nosso psiquismo. Essas coisas que nós aceitamos são o que Lacan define como a lei com letra maiúscula. É aquela coisa que vai para dentro do psiquismo do sujeito e da qual ele não pode romper. Então ele não tem como romper com a lei. Se ele rompe com a lei, ele se desestrutura. Porque a lei é aquilo que, se eu fizer, é algo que me é proibido, seja pela sociedade, pela legislação ou por mim mesmo,
É algo que me é proibido e que se eu fizer, eu não vou dar conta de me suportar depois. Por isso que o sujeito colapsa e desestrutura. Então, ele entra em surto porque realmente ele não dá conta de suportar ter rompido com essa lei. E para me referir a isso, ou eu faço toda essa explicação sem utilizar o conceito lei, que já é toda essa explicação embutida, ou eu utilizo o conceito lei que já traz intrinsecamente toda essa explicação nele. Então, quando eu fui me referir a isso e eu me dei conta que me referir à castração não bastava, porque eu não estava falando sobre isso. A castração é a ação de limitar o sujeito e não necessariamente o que o sujeito aceita dessa limitação. Então, quando eu me dei conta que eu não podia usar a castração, que é a palavra do vocabulário freudiano, e que ou eu teria que explicar tudo isso ou utilizar o conceito lei, eu me dei conta da importância do Lacan. Que, aliás, eu sempre tive várias críticas, como eu mencionei, eu tenho uma certa aversão à complexidade da teoria dele. Eu acredito que ele sim releu Freud, como ele de fato afirma, mas a forma como ele releu Freud, ele complica muito mais do que seria necessário. Acredito sim que ele teria como reler e sem complicar tanto. Existiriam talvez alguns prejuízos de outras naturezas, mas nada que fosse tão significativo. Acredito que a forma como ele faz é mais danosa do que se ele simplificasse um pouco mais. Mas enfim, críticas a Lacan à parte, eu sempre tive uma relação meio de amor e ódio com ele, com um certo asco e ao mesmo tempo utilizando conceitos dele. Então eu sempre tive uma certa resistência a assumir para mim mesmo. Talvez até abertamente eu já tivesse assumido muito antes do que para mim mesmo, de eu ter realmente essa noção e essa compreensão de que existem certos momentos que você vai explicar algo da psicanálise freudiana mesmo e você não dá conta de explicar sem usar um termo lacaniano quando você conhece a obra de Lacan. E aí eu também me refiro à questão de que antes de ter um pouco, de me apropriar um pouco, ao menos de alguns conceitos do Lacan e de algumas ideias dele, para mim a obra freudiana parecia muito completa. Porque assim, antes de a gente expandir os horizontes, antes de você sair da tua cidade, você se contenta facilmente com a tua cidade. Mas quando você expande os horizontes, quando você conhece outras cidades, com outros pontos turísticos, com outras pessoas, com outros lugares para ir, já é mais difícil de você se contentar em ficar só naquele contexto que você está. Assim como a questão da comida, de outros fatores. Então, quando você só tem arroz com feijão para comer, você se contenta com arroz com feijão. Mas quando você experimenta algo diferente, você começa teu paladar começa a se tornar um pouco mais exigente. Creio que os tropeços na fala também digam respeito a estar falando de Lacan e admitindo algo que foi difícil de eu admitir para mim mesmo ao longo da minha formação. Ao longo da minha graduação foi bem difícil eu entender realmente que chega um momento da psicanálise que você não dá conta por Freud. Por mais que alguns digam, eu me posiciono, aqui agora é uma percepção minha e é um posicionamento meu, existem sim pessoas que vão defender que se dá conta do psiquismo a partir exclusivamente do Freud, mas eu acredito que você dá conta de uma parte, mas fica muita coisa vaga e tem muita coisa a mais que pode ser trabalhada quando você pega um leitor de Freud, como é o caso de Lacan, para estar realmente trabalhando com essa teoria a partir de outros conceitos a mais. Então o Lacan ele não nega o que Freud postulou, ele simplesmente expande mais isso. Então ele não nega a castração, mas ele traz além da castração o conceito de lei. Ele traz que o sujeito é barrado, esse sujeito ele é limitado, mas não é tudo que ele aceita dessa limitação. E vários outros aspectos. Eu já mencionei anteriormente também referente à linguagem, que até eu estudar mais Lacan, eu via praticamente só a sexualidade nas obras freudianas, algo bastante irônico, porque a linguagem está muito mais presente do que a sexualidade dita nesses termos. E eu já questionei um vídeo anterior, onde eu falei sobre linguagem e sexualidade, também temos que considerar que talvez a linguagem por si seja sexualidade. Mas eu levei muito tempo para me dar conta disso
E realmente é só a partir do momento que você compreende ao menos alguns conceitos lacanianos que você de fato entende o quanto ele é significativo para você conseguir expandir mais a obra freudiana. É isso, espero que tenha sido útil para vocês essa percepção que eu tive e expus aqui. Se não for inscrito, inscrita no canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.